Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você me escuta. Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. É, Vamos começar então a segunda parte do nosso curso. Chama-se Derivadas Parciais, né? Na verdade, o nome talvez mais apropriado seria Funções de Várias Variáveis, mas como o livro adota esse termo derivadas parciais para se referir a essa parte do curso, é este que nós adotaremos. Bom, vou começar então falando um pouco sobre as derivadas parciais e em termos de funções de várias variáveis, né? Fazer uma breve introdução para tentar, sobretudo, esclarecer para vocês, né, o que se trata, o que nós estamos estudando, as possíveis aplicações, enfim, né? Não acabar caindo direto aí na matemática, mas dar algumas explicações aí iniciais. Tá? Bom, então funções de várias variáveis, ela é um conjunto bastante amplo aí de questões que você pode se referir, tá? O que significa funções de várias variáveis? Significa que você pode, você vai se referir a um conjunto de variáveis, né, x, y, z, w, quantas forem, que elas se combinam e geram um único valor, né? Então, inicialmente, nós começamos sempre por uma expressão matemática, né, de que z, né, é função de x e y. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco, né? Então eu tenho uma função z, perdão, eu tenho z como função de duas variáveis x e y, né? E essa descrição ela pode ser verbal, numérica, algébrica, visual, quando você se refere em termos gráficos, algébrica, quando você está se referindo a fórmulas, numéricos, quando você se refere a valores, e verbalmente, que não é tão comum aí na nossa área, mas no campo da programação é bem comum, tá? Então, um primeiro exemplo aqui, né? Supõe então que você tenha uma temperatura T em um ponto na superfície da Terra em um dado instante de tempo, depende da longitude x e da latitude y. Né? Então podemos pensar em T como uma função de duas variáveis, como uma função, né, dessa longitude x e dessa latitude y. Tá? Então nós vamos escrever a temperatura como função dos valores da longitude e da latitude. Tá? É uma função de duas variáveis. Né? Outro exemplo aqui, ele coloca então uma fórmula do volume, né, de um cilindro circular, que vai depender aqui dos valores π, né, o valor π é um valor dado, né, 3,14 e é infinito, 3,14 para ficar mais fácil para lembrar, e r ao quadrado, que se refere ao raio, e h ao quadrado, que se refere à altura. Né? Então, π é uma constante, é um número, e reparamos aqui, nós já interpretamos que o volume ele vai depender do raio ao quadrado e da altura. Quanto maior for o raio, né, uma vez que é tudo positivo, maior vai ser o volume, e quanto maior for a altura, também maior vai ser esse dado volume. E nós expressamos então essa função, né, v como função de RH por meio aqui dessa expressão algébrica. Tá? Muito bem. Cabe aqui as mesmas ideias para o caso de uma variável, tá? Então, a função f de duas variáveis é uma regra que associa cada par ordenado de números reais x e y, para o caso de duas variáveis, de um conjunto D, né? Então, que é o domínio, a um único valor real denotado por f de x, z, que a gente vai chamar de z. Perdão, f de x, y, que nós vamos chamar de z nesse primeiro momento. O conjunto D é o domínio de f e a sua imagem é o conjunto dos valores possíveis para essa combinação de f de x e y, dado x e y pertencente ao conjunto D, que é o meu conjunto de domínio. Né? Então lembra lá,
eu tenho lá, por causa de uma variável só, eu tenho a f de x igual a 1 sobre x, né? 0 não está no meu domínio de x porque não existe 1 dividido por 0. Né? Então, qual que é o domínio desse caso mais simples aí, de 1 sobre x? São todos os valores, né? De menos a mais infinito, né? Então toda a reta dos reais, excluindo o valor zero unicamente. Esse é o meu domínio. Né? Para o caso aqui de duas variáveis, vai depender da função que vai ser dada. Né? Então, assim, já não é tão imediato, mas por exemplo, vamos supor que você tenha uma função f de x e y igual a raiz quadrada de x multiplicado por y, pela raiz quadrada de y. Vai lá. Raiz quadrada de x multiplicado pela raiz quadrada de y. Nós sabemos que o domínio vai ser de 0 a infinito. Né? Não existe raiz quadrada de números negativos. Então, esse é um exemplo simples aí, só para nós entendermos do que está sendo falado. Então, dizemos que as variáveis, frequentemente escrevemos z, né, igual a f de x e y para tornar explícitos os valores tomados por f, um ponto genérico, né, x e y. As variáveis x e y são variáveis independentes, né, ou seja, elas não dependem de absolutamente ninguém, elas simplesmente acontecem, né, e z é a variável dependente. Então, z é uma variável que depende das variáveis independentes x e y. Né? Então, sei lá, qual que é o lucro que eu tenho de alguma coisa. Então, vai depender do quê? Vai depender do meu preço de venda multiplicado pelo tanto que eu produzo. O tanto que eu produzo depende de capital e trabalho, né? Que são, por exemplo, suponho capital constante, né? E o trabalho é uma variável que você tem maior flexibilidade para decidir quanto que você vai colocar de trabalhador. Então, é o trabalho que depende dos salários que você está pagando. Isso aí, basicamente, é uma função de várias variáveis. Você tem o preço, que varia, você tem o capital, que eu estou assumindo constante, você tem a quantidade de trabalho e você tem o salário, que pode variar também de acordo com as condições do mercado. Tá? Muitas vezes trabalhamos com a ideia do salário fixo, né? Fixamos um determinado nível salarial e, dado esse nível salarial, você tem que depender como é que você vai arrumar ali a quantidade de pessoas que trabalham para você. Né? Então, não deixa de ser uma função de várias variáveis. Muito comum, né, em estudos aí de economia e da área de administração, por exemplo. Dando mais um exemplo aqui, né? Em regiões com inverno rigoroso, o índice de sensação térmica é frequentemente utilizado para descrever a severidade aparente do frio. Esse índice H mede a temperatura subjetiva, que depende da temperatura real T e da velocidade do vento V. Né? Então, assim, W é uma função de T e de V. Podemos escrever W, né? Que é o índice de sensação térmica, que sempre é falado aí, né? Como uma função de T e V. Né? Que é sempre isso, né? A gente escuta lá na previsão do tempo, no termômetro está fazendo 5 graus, mas com sensação térmica de menos 1 grau. Então isso daí é alguma fórmula aí que os físicos utilizam, o pessoal dessa área aí de física, ou enfim, né? Quem é que faça parte aí vai utilizar para poder chegar nesse resultado. Tá? Muito bem, aqui então está aquele exemplo que foi dado logo no início da aula a respeito de uma das formas de você pensar numa função de várias variáveis sem necessariamente estar utilizando nenhum gráfico ou uma expressão algébrica. Né? Ele aqui não diz como é que ele chega nesses valores, mas o que você repara aqui que acontece. Né? Então, quando eu tenho um valor, uma temperatura de 5 e uma velocidade de vento de 5, eu tenho o valor 4 aqui. Então, não se preocupe como que ele chegou nesse valor. Se preocupe apenas em visualizar essa combinação de resultados possíveis aqui. Né? Então,
Temperatura 5, velocidade do vento 5, sensação térmica de 4. Temperatura 0, velocidade 5, sensação de menos 2. Né? E aí o que é de interessante que você pode fazer nesta tabela aqui? Né? Já nós vamos chamar atenção para isso. Você pode fixar algum valor aqui, por exemplo, suponha que a temperatura esteja em 0 graus. Tá? Então, ontem, anteontem, hoje, a previsão do tempo para amanhã também, que a temperatura é de 0 graus. Mas suponha que a velocidade do vento seja uma coisa bem variável, né? Uma hora ela está 5, depois ela vai aumentando, pode chegar até 80. Então vamos supor que essa variância aqui, essa variação, perdão, do vento ao longo do dia seja uma coisa mais possível de acontecer, né? Então, o que você repara aqui, ó, fixando em 0, à medida que a velocidade do vento está aumentando, menos 2, menos 3, tal, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, você vai vendo que a sensação térmica ela está diminuindo cada vez mais. Mas repara que não existe uma regra muito clara, né? Ela vai de menos 2, isso aqui está variando de 5 e 5, aqui cai menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, agora de 25 para 30 ela repete, de 30 para 40 ela cai 1, de 40 para 50 menos 8, de 60 a 70 ela repete o valor e 80 ela é menos 10. Então ela não é, digamos assim, ela não tem uma queda sequencial linear, né? Ela vai mudando ao longo do tempo. Então, o que você pode verificar aqui, né? Você pode verificar aqui tanto em termos do valor absoluto, né, que você tem quando você tem o valor fixado em 0 e a velocidade do vento está alterando, como também você pode pensar em termos marginais, né, termos marginais, ou em termos de, já anunciando aqui para vocês, em termos aqui de uma derivada parcial. Dado que a minha temperatura é 0, se eu tiver uma variação de 5 para cima, aqui, ó, de 5 em direção, o que é de 5 para cima, né? Porque eu estou indo de 5 para 10. Então, se eu vario mais 5 a partir do ponto 5, para quanto que vai diminuir a minha sensação térmica? Em menos 1. Tá? Então, o que eu estou pensando aqui? Eu estou fixando a minha temperatura em 0 e eu estou variando a minha velocidade do tempo em 5 e observando enquanto varia a minha sensação térmica aqui de W, né? Quanto que está variando a minha sensação térmica aqui em termos de W, né? Que seria então aquele delta, né, de diferença, que seria menos 1. Então, o meu V está variando em 5, então eu teria um delta V variando em 5 e meu delta W estaria variando em menos 1. Tá? E esse mesmo raciocínio você pode empreender aqui para qualquer ponto dessa tabela. Tá bom? Beleza. Por exemplo, a tabela mostra se a temperatura é menos 5, a velocidade do vento é 50, então, subjetivamente, parecerá tão frio quanto uma temperatura de cerca de menos 15 graus sem vento. Então, como é que ele chegou aqui? Ó? Menos 5,50, da mesma forma anterior, menos 5, 50, valor aqui menos 15, é o que ele coloca aqui, tá? De novo, repare que você não tem aqui uma expressão algébrica, mas você só tem em termos de valores numéricos. Outro exemplo muito comum aí, sobretudo na área de economia, diz respeito à famosa equação Cobb-Douglas, tá? Ela é bastante utilizada aí, ela é uma equação de 1928, né, proposta em 1928 por Charles Cobb e Paul Douglas, né? Um dos dois aí era senador, se não me engano, Paul Douglas. E eles fizeram um estudo bastante simples, né? É um estudo que é bem fácil de ser entendido, embora seja mais utilizado na área de economia, né? Eles fizeram uma visão simplificada da economia em que a saída da produção é determinada pela quantidade de capital, pela quantidade de trabalho e pela quantidade de capital investido. Apesar de existirem muitos outros fatores afetando o desempenho da economia, o modelo mostrou-se bastante preciso, né?
Essa aqui então é a famosa equação Cobb-Douglas aí, né, que o pessoal utiliza em tudo quanto é canto aí de estudo, tá? O que eu tenho então, né? Eu tenho aqui a produção total, tá? Então você pode traduzir isso em termos de valor monetário dos bens produzidos em um ano. Eles pegaram o exemplo de fazendas, né? Quantidade de capital investido em cada fazenda determinada por K e a quantidade de trabalhador em cada fazenda determinada por L, né? E verificaram que estatisticamente eles tinham digamos assim, eles tinham uma boa previsão, né, de quanto que era a produção de cada fazenda utilizando esses dois fatores, trabalho e capital, tá? Então isso aqui está tudo em termos de valores monetários, né? L é a quantidade de trabalho, perdão, L não, né? Que é o número total de pessoas trabalhadas em um ano, e o K, sim, a quantidade de capital investido, valor monetário das máquinas, equipamentos e prédios, tá? Capital total da economia. Então, esse daqui é um outro exemplo, né? Então, o que eu tenho? Então, para uma relação de 100 de trabalho e 100 de capital, eu tenho uma produção monetária de 100. 100 pessoas trabalhando e 100 investido, 100. Para a relação de 105 com 107, 101. E por aí vai. Tá? Então, Cobb-Douglas usaram os dados econômicos publicados pelo governo para construir essa tabela 2 aqui, né? Eles tomaram o ano de 1899 como base, PLK, e foram tomados valendo 100 neste ano, né? Que são números índices aí, né? Então, considera o valor ali inicial 100, tá? Os valores para os outros anos foram expressos como porcentagem dos valores de 1899. Então, só para facilitar aqui o entendimento de vocês, então, o que significa essa variação de 100 para 105? Significa que aumentou em 5%, capital 7%. Tá? De 100 para 110, 10%, aqui 14%. Daqui para cá, o que você vai fazer? 110 menos 105 dividido por 105, você vai obter quanto que aumentou de um ano para o outro. Tá? Então, esses valores iniciais, que são os valores básicos, que a gente chama, né? E aí você consegue comparar qualquer valor aqui com o valor inicial. Então, de 1899 a 1922, aumentou aqui 61%, né? O L, o capital bem mais, né? Aumentou, enfim, 431 aumentou em mais de 300%, né? E o produto aqui, né? A produção total aumentou em mais de 200%, né? Bom, essa que é a ideia, né? Então, eles então proporam essa fórmula aqui, né? Então, essa parte constante é o que a gente chama de produtividade, é quanto que a produção ela aumentou de forma constante sem depender do L do capital, né? Normalmente a gente chama isso daqui de efeito tecnológico, então daqui para cá a gente sabe que a tecnologia ela vai evoluindo devagarzinho ao longo do tempo, né? Então houve aqui uma evolução tecnológica nesses 23 anos aqui de análise, se eu não estou enganado, parece que é isso mesmo, né? 23 anos aqui de 1899 a 1922, em termos de 1,01, 1.0.1. Então, o que significa isso? Significa que para cada aumento aqui do capital e do L, né, você tinha um aumento aqui do ano a ano, né, por assim dizer, à medida que esse capital aqui for aumentando, você tinha um efeito aqui que aumentava a produção em 1,01. Então, um trator que fosse mais eficiente,
enfim, melhorias aqui, né? Se estiver pensando em fazendas, algum tipo de estou pensando em agrotóxico não, mas não só agrotóxico, né? Fertilizantes, né? Algum tipo de fertilizante aqui que aumentasse a produtividade dessas fazendas. Então é isso que esse termo constante aqui ele acaba captando, né? Ele capta a melhoria tecnológica. Enquanto o L quanto o K, eles estão medindo o que para a gente? Na medida que eu aumento o L e à medida que eu aumento o K, eu tenho um aumento aqui na minha produção. Mas aí o ponto aqui que você pode se perguntar é: tá, mas se eu manter capital fixo e for aumentando o L, essa produção ela aumenta de uma forma linear, ela aumenta mais proporcionalmente, menos proporcionalmente? O que aconteceria aqui se o capital ele fosse ficando cada vez mais constante, que não foi o que aconteceu, né? E o trabalho fosse aumentando, tá? Então essas são respostas que já não são tão fáceis de você observar quanto você observa aqui, ó. Aqui na tabela você observa isso muito fácil, né? Eu mantenho aqui, vamos supor que o capital tivesse aqui e o trabalho aqui, eu mantenho aqui o capital constante e verifico como é que seria a minha produção total na minha economia. O que vocês vão ver é que quando a gente vai para a parte de equações, as equações nos permitem visualizar o que vai acontecer a partir, então, das derivadas parciais, que é o ponto fundamental desse curso. Aqui, basicamente, eles estão jogando valores aqui, né? Então, se usarmos o modelo dado pela função 2 para calcularmos a produção nos anos de 1910 e 1920, vamos obter esses valores aqui. Eles jogam 147, 208, vão chegar a 161.9. Então, vamos ver aqui em 1910, aqui, ó, 159, né? Então, aqui, ó, não chegaram no valor exato, mas chegaram próximo ali. Em 1920, 235.8, quanto que deu aqui? 1920, 231. Então, assim, que você reparar não foi o valor exato, sim. É porque o objetivo dessas equações econômicas utilizadas aí para tomada de decisão no ambiente administrativo, no ambiente empresarial, no ambiente governamental, em qualquer lugar que você esteja trabalhando com equações de várias variáveis, muitas vezes não é você obter o valor exato, mas é você captar uma tendência. Então, o que essa equação do Cobb-Douglas aqui faz? Ele capta bem uma tendência de crescimento da produção a partir dos valores dados pelo capital e pelo trabalho. Eles conseguiram fazer uma boa previsão. Então, não é o valor exato, mas se você coloca os valores reais num gráfico do Excel e passa os valores previstos, x e y, você vai ver que está captando a tendência de mudança dos dados. Tá? É isso que muitas vezes nós estamos interessados quando a gente mistura matemática, né, de funções de várias variáveis com estatística, né, que são os modelos de regressão. Então, vamos supor que você está estudando a demanda de um determinado mercado, né, então você tem várias formas de estudar essa demanda. Então, o pessoal da área de marketing, por exemplo, trabalha bastante com questionário, faz uma série de questionários e eles chegam numa determinada tomada de decisão. O que os economistas fazem? Né? Os economistas eles têm um modelo microeconômico, né? O pessoal da administração aí já fez matéria de microeconomia, sabe do que eu estou falando, e ele vai lá, ele vai determinar a demanda de acordo com o preço da mercadoria e o preço dos bens substitutos. Então eu quero saber qual que é a demanda pela carne de boi. Então eu utilizo o preço da carne de boi, utilizo o preço da carne de porco como substituto. Então se o preço do porco aumenta, a tendência é a demanda do boi aumentar, do frango e do peixe, que nunca dá estatisticamente significativo. A gente também utiliza a renda, né? A renda é um fator aí para medir a capacidade de consumo da população,
E aí a gente chega numa equação, né, e faz, geralmente essas equações têm boas previsões de demanda. Então, no caso aí, para uma demanda agregada, então aí vai depender muito do campo de estudo que cada um aí desenvolve aí de aplicação, né? Bom, seu domínio é LK, né? Maior do que L maior ou igual a zero, K maior ou igual a zero. Por quê? Porque eu tenho aqui valores em termos aqui de raízes, né? Que não são possíveis de serem encontrados de outra forma que não seja para valores positivos. Então, por exemplo, se esse alfa aqui, né, fosse 0,5, então seria a raiz quadrada de L de K. Você não tem raiz quadrada de números negativos. Tampouco você tem raiz quadrada de números de 0,75, de 0,25 e assim sucessivamente. Então, o domínio é que o L, quantidade de trabalhadores e o capital, eles têm que ser maior ou igual a zero. Naturalmente, se você tem L igual a zero e capital igual a zero, seu nível de produção vai ser igual a zero. Bom, na parte de gráficos, não muda absolutamente nada do que nós explicamos até agora, mas sempre vai ter o domínio, né, que foi o que nós acabamos de falar, por exemplo, que nós demos. Então, o domínio são os possíveis valores de x e y em que a minha função existe, né? Então, eu tenho que saber determinar visualmente ou entender. Isso aí vai depender de função por função. Vai ter função que é mais complicada, outras funções mais simples, mas são os possíveis valores de x e y, né? E essa parte azul aqui, ela nada mais é do que a minha imagem, né? Então, eu tenho sempre o meu domínio em termos de um plano aqui, tá? E a minha função, ela é o resultado do que vai acontecer em termos aqui de z, né? Que pode assumir tantos valores positivos e tantos valores negativos, tá? Mas o domínio sempre é pensado aqui em termos de um plano. E aí é importante já mencionar isso, né? Porque diferente do que acontecia na matemática 1, né, ou do cálculo 1 aí, dependendo do curso que você já fez, nós não chamamos mais o resultado aqui desta função de curva, tá? Agora nós nos referimos como uma superfície. Então à toa está a letra S aqui. Então, todo gráfico que aparecer aqui tridimensional, né, com 3 dimensões, x, y e z, o gráfico referente sempre é tratado como uma superfície, tá bom? Não mais como uma curva. Podemos ter funções lineares, tá? Que na verdade, em termos de aplicação aí tanto para economistas como para administradores, é muito mais comum do que equações muito complicadas. Então, uma função linear, ele vai ser expresso, né, por meio então de funções, por meio então de variáveis lineares, não vai ter nada quadrático aqui. Vão ter uma representação, eu acredito que ele errou aqui, né? Seria BY, não por aqui, deve ter digitado errado, então pensa aqui no BY mais C. Então esse típico aqui, esse daqui é tipicamente uma função que é mais comum, né? Tanto para economistas quando vão trabalhar com análise, por exemplo, de demanda. Então, por exemplo, que pensa que numa demanda por um bem que não tem substituto. Então vai depender aqui do preço desse bem e pela renda da população. Pensa num B multiplicado por Y aqui, tá? Então, normalmente não se trabalham funções de demanda que não sejam lineares, porque quando ela não é linear, a gente lineariza ela utilizando o logaritmo neperiano. O pessoal da economia vai ver isso em econometria com mais calma. E o pessoal de administração, sobretudo aqueles que trabalham com programação linear, né, que é uma parte aí que o pessoal estuda, né, na administração, né? Até bem pouco tempo era dada aí pelo nosso amigo Gilson, né, que infelizmente partiu, né, nos deixou aqui,
por mais um tempo. Trabalhava então com trabalho então com a programação, o professor Gilson da administração, né? Trabalho então com a programação linear, e aí todas as variáveis aqui, elas são variáveis lineares, não tem absolutamente nada quadrático, e a gente faz essa estimativa sempre. Aí é uma coisa que a gente vai avançar mais pro final do curso, né? Eu quero, por exemplo, fazer uma programação em termos de fazer uma determinada rota de transporte de caminhões, minimizando essa rota, né? De forma que esses caminhões andem o menos possível. Então esse é um problema de programação linear, e você vai ter lá uma função de custos, né? Você pode incorporar aqui várias variáveis com uma restrição que é o caminho, né, que ele tem que passar. Então está dentro desse campo de funções de funções lineares. Então, do mesmo modo que as funções lineares de uma única variável são importantes no cálculo de uma variável, veremos que as funções lineares de duas variáveis têm um papel central no cálculo com muitas variáveis. Tá? Temos também funções um pouco mais complicadas, né? E daí então, o que acontecer é que um tempo não muito distante, né, que os programas que nós temos hoje trabalhando aí, que foi que eu usei com vocês aí de exemplo, eram mais complicados de serem lidados, né, que não tinha muita informação na internet, era uma coisa bem mais academicista, muito mais restrita. Era muito incentivado em termos de professores esboçar gráficos, né? Então, provas e tal, a gente tinha que esboçar gráfico de funções de duas variáveis, né? Então, aqui nada mais nada menos está dando alguma técnica, né? Você isola em relação a z, né? Você passa o z para o lado de cá, você isola x, y e z em relação a 9, você encontra a origem, você considera valores constantes aqui para uma variável, verifica qual que é a relação de x com z, depois faz a mesma coisa com y e z, e aí você tem mais ou menos uma ideia de como é que o gráfico ele funciona. Isso hoje em dia, por conta desse advento aí dos programas, o R, que a gente trabalha aí bastante, o próprio Python e outros tantos programas, isso tem ficado na prática bem de lado, né? Na hora que bate uma questão assim que a gente tem que resolver, a gente procura na internet, usa o R e esboça aí o gráfico. Bom, eu vou parar por aqui essa parte inicial aqui de funções de várias variáveis, e se for necessário, de acordo aí com o que o curso for pedindo, eu volto para questões de curvas de nível e falo delas, tá? Então, para não ter que ficar falando assim, fala um monte de coisa que não vai usar imediatamente, nesse item 5.1, né? Eu vou então me referir aqui o que eu vou utilizar nesse momento para questões de derivadas parciais. Curvas de nível fica para uma situação aí que, se a gente for precisar visualizar alguma coisa, e provavelmente vai, né? Eu retorno para esse slide 5.1 e me refiro a ele. Uma coisa importante que eu queria dizer para os alunos, sobretudo os alunos de economia que querem tentar Ampec e tal, né? Esse curso aqui, ele é um curso curto, né? Tem a questão aí que nós estamos no período emergencial, então é uma questão completamente fora da nossa normalidade de universidade. Então, alguns tópicos que eu considero relevantes para matemática 2, eles acabam que estão ficando de fora. Então, um deles, por exemplo, são planos tangentes à superfície. O outro deles seria o item 5.2 aqui do slide, que seria cálculos de limite e continuidade de funções de
de várias variáveis. E por aí vai. Então tem vários tópicos aqui, por exemplo, também derivadas trigonométricas, né, integrais trigonométricas, tratamentos que envolvem funções trigonométricas que a gente está deixando de lado, né, e focando em coisas que seriam assim, as essenciais que nós consideramos, né, que um aluno, tanto de economia como de administração, elas devem controlar. Então, se você viu lá, para o campo de integrais tem várias aplicações no campo de probabilidade, né, de controles estatísticos que nós mostramos para vocês. E aqui também temos a mesma situação. Você tem várias possibilidades de aplicação utilizando funções de várias variáveis. Bom, então eu vou parar por aqui essa primeira aula, tá? Estamos aí com 35 minutos e na próxima aula eu volto falando das derivadas parciais para funções de duas ou mais variáveis, tá bom? Então até mais.